Nós daremos hoje início à palestra, de quarta-feira. Tem alguém chegando hoje pela primeira vez a casa? Não? Tá. Então, o tema de hoje vai ser exposto pela nossa querida Luciana Gomes e se chama Qual a Tarefa dos Pais? O som tá bom aí atrás? Tá. Então, como sempre a gente faz, primeiro vamos ter a leitura do preparo, depois a prece, em seguida a fala da Luciana e ao final o passe, tá? Pais, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala em embriões da espiritualidade, mas as inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser mãe ou pai são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Então, que possamos unir os nossos pensamentos, unir os nossos corações aqui nesse ambiente preparado, que a gente possa nos conectar a todos os amigos espirituais que estão aqui nos amparando e emitir do fundo do nosso coração toda a gratidão por esse espaço, agradecendo pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, que são esse pequeno grupo que nos permite passar pelas nossas provações. Que a gente possa ter os nossos corações e mente abertos e nossa amiga Luciana também, para que possa expor aqui todo o fruto do seu estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí atrás? Então nem vai precisar aumentar. Eu tô aqui com muita alegria e nervoso também
já deixo assim avisado, e pode ser, né, sei lá, que o microfone ele saia andando, ou então eu mordo aqui a minha língua, mas eu vou fingir naturalidade. Conto com vocês para isso também, tá? Pra gente poder aqui refletir juntos sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito de conversar sobre, sabe? Depois que eu me tornei mãe, eu vi que, caramba, como que a maternidade, ela abre, né, assim, para tantas possibilidades de enxergar a vida de uma forma diferente, mas também de se enxergar de uma forma diferente. E foi interessante que no preparo, a Lu falou sobre esse texto, né? Falou sobre trabalho. Então, eu entendo que a gente, enquanto pais e mães, realmente é um trabalho. Mas não um trabalho aquele que a gente fala, ai, caraca, filho dá muito trabalho. Mas é esse trabalho que a gente precisa fazer diariamente para poder realmente realizar a nossa tarefa de uma forma alinhada com o que Deus ele propõe, né? Uma forma alinhada com Jesus, com o que ele traz pra gente. Então é um trabalho realmente, mas é aquele trabalho que vai aperfeiçoando a gente, aperfeiçoando aquele que está ali sendo nosso filho ou nossa filha, né? Então o que a gente vai conversar aqui hoje, de maneira nenhuma é uma verdade absoluta, né? Mas como a Lu falou, fruto de estudos meus, né? Tanto aqui na casa quanto fora da casa, porque eu busco entender melhor a minha filha, ela tem 4 anos agora, então eu tento entender melhor a fase que ela tá, para que eu possa orientá-la de uma forma mais assertiva, não perfeita, né? Mas daquela forma que realmente eu consiga atender às necessidades dela, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo em tantas regras que existem, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente vai se afastando da essência do que é o maternar, né? Do que é ali ter uma criança. Eu tô falando maternar porque eu acabo falando de mim, né? Mas ter uma criança sob a nossa responsabilidade. E aí eu começo com esse provérbio africano, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Porque aqui eu tô falando no lugar de mãe. Mas pode ser que aqui me ouvindo tenham os tios, primos, avós, né, que já têm os filhos crescidos, ou então professores, enfim, pessoas que convivam com criança. Então, independente de ser mãe ou de ser pai, o que a gente vai conversar aqui hoje também vai valer para você. Porque se você tem contato com uma criança, se você convive com uma criança ou um adolescente, você tem muito a contribuir para a caminhada dele. Então e todos nós, na verdade, somos responsáveis, né? Então a gente não pode se eximir dessa responsabilidade porque não é filho nosso. Mas a gente está convivendo em sociedade, é lei de sociedade. Então a gente precisa ter esse olhar, porque uma criança, quando ela está brincando, e eu não tinha essa visão, isso é recente, mas ela está brincando ali lá no parquinho e de repente eu estou afastada com a minha filha, mas a partir do momento que eu estou próxima a ela também é minha responsabilidade. Eu ter atenção com ela também e não simplesmente viver a vida, ou se está passando por uma dificuldade. Claro que não é uma responsabilidade como a dos pais, mas eu tenho a minha parcela e é bom a gente se consultar para entender qual é a nossa parcela na criação, né, na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então que aqui hoje da minha boca saiam palavras que possam ajudar nessa reflexão, que possam ser boas, bacanas também para vocês, que vocês aproveitem e que eu seja realmente um instrumento aqui de Jesus e da espiritualidade para que essa conversa vá para um lado que seja proveitoso, né? Porque eu tenho um pouco de dedos, digamos assim, para falar sobre esse assunto, porque eu sei que ele pode
fazer aflorar muita culpa, né? Porque se a gente vai falar, por exemplo, de uma educação como era antes e comparando como é agora, eu sei que muitas mães e pais se colocam nesse lugar de culpa. Mas a gente, todo dia que a gente acorda e abre os nossos olhos, a gente está tendo uma nova oportunidade para fazer de uma outra forma, né? Então é importante também que a gente esteja aberto ao novo, né? A gente esteja ali flexível para que o novo, como Jesus fala, faça parte da nossa vida e nos transforme. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual a tarefa dos pais? Vocês em algum momento já pararam para pensar sobre isso? Quem é pai, quem não é? Ou mãe, né? Pai e mãe. Quando eu falar pais, eu tô falando pai e mãe, tá, gente? Quem chuta alguma coisa, se fosse resumir em uma palavra, o que seria? Qual a tarefa dos pais? Nem simples a gente pensa educar. É o que você fala. A tarefa dos pais seria educar, assim, mas acho que é muito genérico. Educar. É muito genérico, realmente. E mais do que, né, a gente pensar em educar. Como que a gente faz isso? Porque educar, como a Daisy falou, é genérico. E aí pensar mais profundamente em como fazer isso, nossa, aí a cabeça realmente a gente não sabe. Muitas pessoas falam que o maternar, ele é instintivo. Então, não preciso saber de nada, assim, é um instinto ali. Aí eu fico pensando, nossa, só que, por exemplo, uma criança, um bebê chorando, querendo colo, também faz parte de um instinto, né? Um instinto de sobrevivência, ele precisa de contato físico para ele se sentir seguro, isso é importante para o desenvolvimento dele. Mas quantos de nós já não ouviu ou então falou que uma criança chorando, querendo colo, é porque está mal acostumado? Que ele está ali querendo de alguma forma manipular uma situação e a gente não tem que ficar com o bebê no colo, larga essa criança. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas acontece. Um outro exemplo, né? A fome. A fome é algo instintivo também faz parte da nossa sobrevivência. Mas quantas vezes a gente come mais do que a gente precisaria comer, ou a gente tenta ali enganar a fome. Então, assim, realmente pode ser instintivo, mas a gente talvez não esteja no lugar ainda de conhecer essa essência sem se aprofundar, sem estudar sobre isso, sem pesquisar sobre, porque a gente pode trazer coisas do passado que já não funcionam hoje, entendendo que a gente está aqui submetido à lei de progresso. Então é importante que a gente sempre esteja conversando sobre isso, a gente sempre esteja se atualizando. Não é para ninguém sair formado aqui em como educar filhos, não é sobre isso. Mas é para a gente ter um mínimo de abertura para o novo, né? Para o que está sendo apresentado para a gente. Então, o que a gente vai falar aqui sobre qual a tarefa dos pais, né? Eu vou trazer algumas questões do livro dos Espíritos que trazem para a gente essa clareza. Então, por exemplo, essa questão 208, onde os Espíritos falam que a missão, que os pais têm por missão desenvolver os espíritos dos seus filhos pela educação. Isso é uma tarefa. E aí foi o que a Daisy trouxe, né? O educar. E aí, como que a gente pode pensar em fazer isso nessa fase, desde da infância, né, em que a criança está ali sendo... Deixa eu ver se tem... Não. A criança, ela está ali mais maleável, né? Ela está ali mais acessível ao que a gente precisa passar para essa criança. Eu entendo que educar uma criança, se a gente for pensar, por exemplo, que a gente tem o nosso filho, ele vai passar por um ciclo, que é o ciclo do nascer, crescer, estudar, trabalhar, ter aí um bom emprego, casar, ter filhos, e isso seria, na minha visão, anos atrás, o criar o filho para o mundo.
Porque aí a gente pode pensar que, por exemplo, criar o filho para o mundo, dizer que ele venceu na vida, é ele cumprir todo esse ciclo. E eu lembro que eu estava ali sentada um dia, num papo fraterno, foi depois da pandemia, e que meu mundo caiu, porque não é sobre isso, quando a gente fala criar o filho para o mundo. Para a gente poder criar o filho para o mundo, a gente precisa entender que ele é um espírito imortal, que ele traz uma bagagem, assim como cada um de nós. Nele também habita a centelha divina, esse Deus interno que todos nós temos. Ele também está ali buscando o seu aperfeiçoamento moral. Ele está buscando encontrar o reino dos céus, né? Que já não é mais lá na nuvem, como a gente ouvia, com os anjos tocando harpa, mas é esse estado de plenitude que a gente vem buscando, né? E só há um caminho, que é o amor. Depois que eu entendi isso, entendi dentro da minha limitação, eu vi que, nossa, criar o filho para o mundo é bem distante do que eu estava pensando. Até porque esse ciclo que eu descrevi para vocês, muitas vezes ele só acontece por uma imposição social. Nem sempre é um chamado da alma, nem sempre aquela pessoa está sentindo, ela quer aquilo de fato, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que casaram e se você pergunta, por que você casou? Fica o silêncio, porque não sabe. Não era o que tinha que fazer? Por que era o que você tinha que fazer? E você casou e teve filho, mas por quê? Não é assim que funciona? Mas é assim que funciona para quem, por quê, onde está escrito isso. E aí muitas vezes está ali num relacionamento, numa maternidade infeliz, porque não sentiu realmente esse chamado da alma, mas foi algo imposto, né? Enquanto as pessoas adoecem por conta disso. Então, quando a gente pensa em criar o filho para o mundo, a gente precisa tirar esse olhar dessas imposições sociais, né? Para enxergar aquele que a gente está recebendo como um espírito, assim como nós, e como esse ser que Deus confiou a nós, como foi falado no preparo. Então imagina, a gente está com uma riqueza tremenda na mão, e se a gente não souber, né, se a gente se perder, tirar os olhos de Jesus, tirar os olhos do que, não ter os ouvidos ali abertos para escutar realmente o que ele diz, a gente vai se emburacando nessa, e a gente se atrapalha e acaba atrapalhando também aquele espírito que veio ali confiado a nós, né? Então, eu entendo que educar uma criança a partir desse entendimento, seguindo Jesus, não é sobre levar ela ao centro, ou à igreja, ou ensinar o Pai Nosso, não é só sobre isso. Mas é a gente entender como que a gente vai fazer para realmente esse filho nosso, ele seguir um caminho que vai torná-lo um homem de bem. Mas não esse homem de bem que a gente está acostumado, mas aquele homem de bem que Jesus, né, os Espíritos dizem pra gente, que é a gente conseguir fazer, né, a gente conseguir ajudar esse espírito a ter o seu progresso moral dentro do possível para aquela existência. Eu acho isso importante também, a gente pensar que a gente está vivendo um recorte da vida desse filho, né, desse espírito, dentro de uma eternidade. Imagina, um filho está com a gente por quantos anos? 40, 50 anos. Isso é tão pouquinho se a gente for pensar numa eternidade, mas nem por isso deixa de ser importante. Mas a gente não pode perder o foco disso, né? O olhar disso. E pensar, porque eu entendo que muitas vezes a gente acredita, né? Ou vive, ou educa os nossos filhos como se fosse aquele momento. Ele vai viver essa vida e esquece que é um espírito eterno, assim como nós somos. Então é importante a gente não se perder nisso. E aí eu fico pensando como é que a gente faz isso quando, por exemplo, a gente está numa situação super desafiadora. Desde uma criança que está ali se jogando no chão do mercado e você é aquela que disse, filho
filho meu não faz isso, imagina. Ou até você é filho de um adolescente que está passando ali, você descobre que ele está usando drogas, ou você descobre que ele está com ideias suicidas. Então, como que a gente vai lidar com essa situação, mas de uma forma amorosa, né? Sem aquele desespero do momento, de uma forma que a gente consiga realmente olhar aquele espírito, aquele filho, entender qual é a necessidade dele, para que a gente possa ajudar de uma forma mais bacana, né? Então, nessa hora, quando surgem esses problemas, seja a criança lá no chão, seja o filho usando drogas ou pensando em de repente acabar com tudo cai na conta da falta de limite. Isso daí é falta de limite, né? Esses pais não deram limite para essas crianças, para esses adolescentes. Eu já fui uma pessoa que pensei isso também, né? O dedinho apontado para os outros. E aí a gente pode pensar que de fato pode ser. Ok, precisa ali. Porque sem dúvida essa é uma tarefa dos pais. E nossos filhos, eles precisam de um adulto ali mostrando quais são os limites, né? Para que esses filhos cresçam saudáveis, eles realmente se desenvolvam e consigam conviver em sociedade. Só que muitas vezes a gente vai fazer isso dizendo não pode isso, desde pequenininho, de bebê, não. O que a gente está querendo dizer com esse não, né? O que a criança vai entender, o adolescente vai entender de fato com esse não, né? Então, não, apenas dizer não ajuda a gente a mostrar os limites realmente para os nossos filhos. Isso não vai ajudar a educar esses filhos, nem intelectual, nem moralmente. A gente vai precisar de mais, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês de algumas situações que são descritas na Revista Espírita, no ano de 1864. Apesar do tempo, ela é bem atual, serve muito para os dias de hoje, em que Kardec ele fala das primeiras lições de moral na infância. E aí nesse texto ele fala assim, de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais é alimentada pelos próprios hábitos da educação. Então aqui ele está falando que nas experiências que ele viu, a forma da gente educar os nossos filhos acaba estimulando neles o egoísmo, que é a maior chaga. E aí eu falei, nossa, faz total sentido. E ele dá alguns exemplos, eu vou citar para vocês só 3 deles, como por exemplo, os pais dizendo a uma menina que se ela fosse boazinha, ela poderia comer o doce. O que está sendo ensinado com isso? Ela vai ser recompensada pelo bom comportamento, né? Então, assim, ela não está fazendo aquilo, ela não vai obedecer porque ela entendeu que aquilo, em algum momento, no nível dela, o entendimento, né, é importante ela colaborar. Não, porque ela vai ganhar o doce. Então, além da gente, num comportamento desse, a gente está estimulando ali o desejo pelo doce, a gente também está fazendo com que essa criança ela mude o comportamento só para ter uma recompensa. O que ela aprendeu com isso de fato? Um outro exemplo é quando a criança ela é ameaçada, se ela não fizer algo, aí ela recebe uma ameaça, né, uma punição, se ela chorar. Então, por exemplo, nesse caso que ele falou, se a criança chorasse, ela não ia ganhar um doce. Eu falei, gente, tudo doce, olha aí. Depois de a gente ficar adulto querendo doce, tá triste que é doce, tá com raiva que é doce. E é pra chorar, mas a gente come o doce. Se a gente for investigar mais a fundo, pode ser que a gente chegue na infância, encontre, né, onde esse estímulo aconteceu. Então, o que essa criança aprendeu? Será que ela aprendeu realmente a lidar com a emoção dela?
ou ela aprendeu a obedecer para ganhar alguma coisa, né? Que no caso ali era o doce. E o outro exemplo é quando a criança também é ameaçada ali, também com doce, e esse doce seria dado para uma outra criança se essa criança não fizesse o que o pai estava pedindo. Aí eu falei, tá. O que ela aprendeu com isso? É o quê? Exatamente. Ela, na verdade, né, o Kardec traz essa raiva que a Carol falou, mas uma inveja, porque ela come, então ela age rápido ali, muda o comportamento dela rapidamente para ela comer o doce e também para evitar que a coleguinha ganhasse. Falei, realmente, né, gente? O que a gente está ensinando para os nossos filhos? E eu não sei se a gente medita sobre isso, se a gente reflete, quando a gente faz tem alguma atitude com os nossos filhos que podem ser disfarçadas ali, para o bem dele. Mas será que a gente realmente está fazendo de uma forma que ele está entendendo a mensagem que a gente quer passar? É bom, né, a gente parar de vez em quando para pensar nisso, para a gente sair do automático, porque senão a gente vai repetindo, sem pensar e fazendo coisas que muitas vezes não tem sentido nenhum, mas a gente exige da criança. Então imagina nesse caso, você está exigindo obediência, tá bom, tá obedecendo, mas o interesse que ela vai ter ali, e aí lá na frente, né, adolescência, você reclama fala, meu Deus, mas olha que menina egoísta, gente, ela não divide nada. De onde será que veio isso, né? Então, ao invés de promover virtudes genuínas, a gente acaba muitas vezes estimulando o egoísmo, o orgulho. E realmente a falta é dos pais, né? Mas não nesse sentido de, meu Deus, que horror, nós somos horríveis. Não, Kardec diz o que a gente geralmente conversa aqui nos nossos estudos também. A gente peca mais por ignorância do que por má vontade. Então, a gente está ali numa intenção boa, mas o remédio ele não está sendo correto, né? E ele coloca que, sendo nós pais os primeiros médicos da alma dos nossos filhos, eu achei isso tão lindo. Eu falei, nossa, médicos da alma. Então a gente precisa se esforçar um pouquinho para olhar aquele filho como um espírito mesmo, sabe? E então a gente deveria ser instruídos não só dos nossos deveres, mas também de como cumpri-los. E eu fico pensando assim, se a gente busca como fazer as coisas. Porque nessa era em que tudo a gente pega esse celular aqui, né? A gente está lá passando. Quem faz isso? Se não tiver ali um meme sobre filhos, se não aparecer um profissional falando, né, de como criar ali, de como é o seu filho na fase que ele está, olha, eu desconfio que você está batendo cabeça, que está sendo mais difícil, mais pesado do que deveria. Se você pegar meu celular, gente, o que tem aqui falando, olha, 4 anos, espere isso e isso, eu falo, obrigada por me avisar, vamos lá. E está acontecendo mesmo, sabe? Eu acho que isso é importante, como Kardec fala. Não basta só o médico saber que deve procurar a cura, é preciso saber como agir. E se a gente ficar pensando que cuidar de filho, basta a gente se entender com os nossos instintos, vai ser meio complicado isso. Agora, se você é uma pessoa que busca também, vai lá e olha, deixa eu ver aqui, tá acontecendo isso, deixa eu ver o que os profissionais estão falando. Aí a minha outra orientação para você é: veja a qualidade do que você está vendo. Veja se o que esse profissional está falando, além de atualizado,
é algo que você entende que é alinhado com Jesus, sabe? Uma coisa você fala assim, bom, Jesus, o que Jesus faria nessa situação? Aí o profissional está falando uma coisa, você diz, isso aí talvez realmente Jesus faria. Agora, se o profissional está falando para você, bota lá no berço, deixa chorar até se esgoelar, depois vai acalmar, vai dormir. Aí você já desconfia, dá um passinho atrás, porque eu não vejo Jesus falando isso não. Vocês conseguem imaginar Jesus falando isso? Não, dá lá, pode deixar. Ih, tá chorando, deixa, não precisa dar comida não. Se você já deu comida em tal horário, eu não consigo ver isso. Mas tem profissional que fala isso. Então, desde você dar um follow terapêutico, que é para você não se atrapalhar, não se estressar e nem atrapalhar sua criança, se for criança, né? E aí cada um na fase do seu filho. Isso é importante. Tô rindo aqui, gente, mas é sério que acontece isso. Então, assim, Kardec, nesse texto, ele vai desenvolvendo, eu acho super válido, quem estiver interessado, né, buscar. E ele fala assim, o espiritismo pode remediar esse mal? Então ele continua sem dúvida nenhuma. E não hesitamos em dizer que ele é o único suficientemente poderoso para fazê-lo cessar, pelo ponto de vista com o qual ele permite perceber a missão e a responsabilidade dos pais, dando a conhecer a fonte das qualidades inatas, mostrando a ação que se pode exercer sobre o espírito encarnado e desencarnado, dando a fé inquebrantável. Então, esse é um outro elemento que não pode faltar, né? Quando a gente está ali com os nossos filhos. A gente lembrar que eles não são nossos, estamos com essa responsabilidade e que tem um pai, mãe maior. E a gente ter fé, porque senão a gente fica educando com medo, sabe? Com medo. E o medo, ele aprisiona, o medo não deixa a gente enxergar os nossos filhos como espíritos que estão aqui para se aperfeiçoarem. E a gente só se aperfeiçoa se a gente for para a vida. Se a gente está ali atritando, né? Aí a gente se aperfeiçoa. Porque se a gente fica com medo, se achando muitas vezes Deus e querendo controlar os caminhos dos nossos filhos, a gente se perde e eles também. E essa tarefa ela também pode sair de uma forma que não era para ser. Então essa fé inquebrantável que o Espiritismo nos traz, quando ele vai elucidando para a gente, falando da imortalidade, quando ele fala da reencarnação, quando ele fala de Deus, né, que está ali, que nada está fora do controle, que a gente tem um governador, que é Jesus, a gente consegue ter um pouquinho mais de leveza nesse lidar com os nossos filhos. Mas apesar disso, muitos de nós ainda continuam tentando educar, conforme a gente trouxe aqui para o Brasil, lá no século XVI, né, que é na base do castigo, da chinelada, da ameaça ou do medo, né? Da culpa, da vergonha. Então parece que isso isso ainda acontece. Então quantas vezes a gente vê, eu acredito que ninguém aqui mais faça isso, mas se a gente for ali na rua a gente consegue ver isso, crianças sendo humilhadas, o autoritarismo sendo confundido ali com autoridade, que é isso que os nossos filhos precisam de nós, né? Não essa forma aqui de educar, né? No chicotinho, na palmatória, enfim. Não preciso ficar aqui me estendendo, que provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso e talvez já passaram por isso também. Mas qual que é o sentido disso, se eu estou educando com Jesus? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente perdeu assim, ele de vista. Então, se a nossa intenção é realmente impedir que os nossos filhos eles se desviem e fazer com que eles sejam homens, mulheres de bem, o caminho é único, né? Que é o caminho do amor. Mas a gente romantiza muito quando a gente fala de amor.
E aí pode ser que esteja passando, meu Deus, é o que? Passar a mão na cabeça, deixar fazer tudo o que quer. Não é sobre isso. A gente vai voltar aqui no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Conhece-te a ti mesmo. E aí a gente vem estudando muito isso, falando de nós mesmos, né? Mas isso também funciona para os nossos filhos. Não é só para a gente. Não é diferente com eles. Então, será que a gente tem permitido e ajudado os nossos filhos a serem eles mesmos? Ou será que a gente fica tentando ali moldar eles para o que seria mais aceitável socialmente? E aí ele vai se fechando, vai se perdendo dele mesmo. Esse ano eu tive uma experiência, estava demorando eu me expor aqui, né? Eu tive uma experiência que foi bem marcante comigo, parece uma coisa boba, mas assim, nossa, como mexeu comigo. Essa coisa de colocar eles na creche e adaptação e aquele problemão que eu tive todo lá com ela. Eu entrei em contato com a minha explicadora, porque com 4 anos eu fui para a explicadora, antes de ir para a escola, com umas primas. E eu queria saber como eu era. Falei, mandei mensagem para ela, ela foi e me respondeu. Falou que eu não era extrovertida como as minhas primas, mas que eu gostava de conversar. Gente, quando ela falou isso, eu chorei igual a criança. Porque parece que ela falou algo que hoje eu falo para as pessoas, gente, eu gosto de conversar. Mas é como se eu tivesse entrado em contato com aquela Luciana e falado assim, nossa, então isso veio desde novinha, eu não tô tão perdida assim, eu guardei alguma coisa de mim mesma, né? E eu fiquei muito emocionada, assim. E eu pergunto para os meus pais agora mais, e eles falam isso. Então é importante a gente entender que os nossos filhos, eles vão mostrando pra gente como eles são. De fato, enquanto espíritos ali, né? Eles vão dando, assim como a gente se prende muito sobre as más inclinações, né? As más tendências, para a gente poder domar, mas é importante a gente entender que eles também vão mostrando pra gente as suas qualidades, as suas virtudes. E a gente pode olhar para isso, e a gente pode falar também. Né? A gente pode, junto, e a gente entendendo que os nossos filhos, eles não têm só más tendências, eles não têm só virtudes, né? Então são os dois, e a gente vai ali direcionando para que ele possa ser ele, e não o que eu idealizei que ele seja, não como eu antes de ser mãe pensei como seria um filho, como seria uma maternidade. Peraí, ele já veio com uma história longa, né? Então é muito importante a gente entender isso. E aí, falando das más tendências, né? Vocês podem estar pensando aí, Luciana, mas ele não é um espírito, ele não tem aí suas más tendências? Ele tem realmente. Nessa questão aqui, 380, Kardec pergunta, o espírito numa criancinha pensa como uma criança ou como um adulto? Aí os espíritos respondem, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto a um espírito que a anima. E aí aqui eu acho importante a gente pegar isso que ele falou. Não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria. Então, ok, eles dão pistas, né? Assim como nós já demos algum dia. Aí eu trouxe uma informação que a mim, tá? Para mim ajudou muito, que é o que a neurociência vem trazendo pra gente. Existem fases no desenvolvimento dos nossos filhos em que a gente precisa dar atenção diferenciada.
A gente não pode tratar uma criança como a gente trataria um adulto, por exemplo. A gente vai, quebrar a cabeça, vai... E entender isso ajuda também a gente diminuir um pouquinho as expectativas. Porque de acordo com a neurociência, o nosso cérebro, ele só se desenvolve, ele chega naquele ponto, desenvolvimento, por volta dos 25 anos. Para uns vai ser mais, para outros vai ser menos. Então, isso explica muita coisa. Muitas vezes a gente exige do nosso filho uma maturidade emocional, por exemplo, que ele não tem. E talvez nem eu, já mais 30 e um pouquinho, mas eu estou exigindo daquela criança um comportamento, uma atitude que ela não tem. Não é que ela não queira e ela esteja fazendo para me provocar. Ela não consegue. Porque uma coisa, né, esse espírito, ele tá ali, a criança dormiu, ele desdobrou. Outra coisa, ele tá aqui, na minha cozinha, mexendo, quebrando alguma coisa. A gente exige, acaba exigindo. Então, quando eu falo assim da gente ir lá buscar, entender a fase que o nosso filho tá, é importante para isso, para a gente diminuir as nossas exigências e não cobrar dele mais do que ele consegue, né, atender ali a gente. Por exemplo, quando ele tá fazendo uma birra, eu vou falar da birra porque eu tinha horror à birra. Imagina, meu filho vai fazer birra. Não vai fazer birra, eu não vou deixar. Birra é coisa de criança sem limite, criança mal criada, criança que, olha, esses pais estão fazendo o quê? Aí a gente estuda e vai ver que é algo esperado e é algo natural. Porque é a forma que ele tem, aquela criança tem de lidar com aquelas emoções. Que ela não consegue lidar com aquelas emoções. Ela nem sabe o que ela está sentindo. É uma mistura e ela está ali. Às vezes você vai levar a criança no mercado, mas a criança acordou cedo, foi para a escola, tá com os horários trocados, não descansou, não tirou o seu cochilinho da tarde. Aí você vai no mercado, passa lá na gôndola cheia de doce, chamando a criança, e você fala não, aí pronto, acabou, fechou o tempo. E aí você vai culpar a criança por causa disso? Ou a gente pode ir lá entender, caramba, olha, ela não conseguiu lidar com as próprias emoções. Quantas vezes a gente, já que adultinho, não consegue, faz birra também. Mas quando é uma criança, isso é um pouco complicado ainda para nós adultos lidarmos, né? Então, quando isso acontece, seja a criança, seja o adolescente, ele tá ali naquela, sabe, é uma fogueira com labaredas altíssimas. E a gente, com a nossa atitude, muitas vezes, vai lá e joga mais lenha na fogueira, ao invés da gente acalmar, porque ele precisa de um adulto que consiga ajudar ele a se regular, porque ele não consegue. Então você precisa realmente respirar, se acalmar e ir lá ajudar. Se não está em condições, pede outro. Mas castigar, brigar, isso não vai resolver, entenda. Isso que a gente faz, bater, isso é um crime. A gente está ali cometendo uma violência contra alguém que tem um corpinho menor, mais frágil. De repente, se fosse um adulto fazendo as mesmas coisas, a gente não faria igual. Mas é uma criança e a gente vai lá e faz. Então é bom a gente refletir sobre isso. Então, quando eu faço isso, será que eu realmente estou na intenção de educar aquela criança? Ou eu estou descontando a minha frustração porque eu estou me sentindo desrespeitada, porque eu quero mostrar para os outros que eu sei corrigir meu filho. Aí eu vou lá e tenho essa atitude. Então eu estou pensando na criança ou eu estou pensando em mim? Geralmente a criança ela é a última a ser considerada nessas situações. E é bom que a gente não se iluda. É bom que a gente tenha isso em mente. E quando acontecer, a gente seja honesto, assim, caramba, eu fiz. Mas porque eu estava me sentindo assim,
dessa forma, e lá eu fiz. Então, enquanto a gente estiver ali preocupada, educando, mas preocupada com minha mãe, com os amigos, com vizinhos, se eles vão julgar, com a minha imagem de mãe ou de pai adequada para a sociedade, eu não vou conseguir enxergar qual é a real necessidade do meu filho. Eu não vou conseguir entender isso. E aí vai ser difícil mesmo. E eu acho que assim fica mais pesado, sabe, gente? Essa nossa tarefa, ela acaba ficando mais pesada. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer tudo que a criança quer, tudo que o nosso filho adolescente quer? Não, pelo contrário, né? Nessa fase da infância, quando a gente está ali, tem maior facilidade para poder ajustar o que os nossos filhos trazem, que precisa ser ajustado. Então, quando, por exemplo, um filho nosso chora descontroladamente porque não ganhou o que ele queria, será que realmente a necessidade dele é ganhar o que ele não queria? Ou será que a necessidade dele é ser acolhido, é ser ouvido? Quando um adolescente grita, bate a porta, será que a necessidade dele é de berrar realmente? Às vezes né? Tem que extravasar. Ou será que a necessidade dele é de chamar atenção? É de, eu tô aqui, me ouve, me enxerga, me olha. Eu tô falando alguma coisa. Teve um dia que ele estava pedindo alguma coisa, que eu não lembro o que foi. Estava lá nos meus pais. E ela, de repente, e a gente conversando, e a criança lá, né? E a gente conversando, e a criança lá pedindo. Chegou uma hora que ela gritou o que ela queria. E eu levei um susto, aí meu irmão foi para brigar com ela. Eu falei, calma aí. Mas ela tá aqui, ó, e tá sendo ignorada há um tempão. Ah, mas ela é sem educação, ela tinha que esperar os adultos terminarem de falar. Aí a gente volta, a minha expectativa é essa, mas o que ela consegue fazer na fase que ela tá? Ainda não é isso. Então isso, peraí, calma aí, vamos olhar. Falei, não, ela tá aqui, ó. Então ela gritou, porque ela queria se fazer, ser vista, ser ouvida. E a gente faz isso também. Então, qual que é a necessidade real? É ter a sua emoção, o seu sentimento validado. É a gente, enquanto adulto na relação. E é bom a gente pensar, né? Quando tá lá, meu Deus, quem é o adulto da relação? Sou eu, então peraí. É a gente ajudando esse filho a entender o que ele está sentindo, a gente direcionando, ensinando como que ele vai dar medida para o que ele está sentindo, para o que ele está expressando ali, né? Independente da fase que ele tiver e respeitando a fase que ele tiver. Porque o que acontece? A gente pode pensar que, fazendo assim, a gente vai deixar os nossos filhos mimados. Eu lembro da espiritualidade, que, do meu entendimento, ela faz exatamente isso com a gente. Ela não é que dê o que a gente quer, mas ela faz a gente entender, a gente refletir sobre o que a gente está sentindo. E ela respeita as nossas limitações. Então nós somos todos mimados? Ela não deixa a gente chorando lá no quarto escuro, no chão frio. Sempre tem alguém com a gente, né? Será que a gente é mimado? Eles estão errados? Ou será que a gente, no nosso orgulho, entende que isso, não, imagina, que desaforo, eu fui desrespeitada. Então talvez a gente tenha que recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo e ler lá quando Kardec e os Espíritos falam sobre o orgulho ferido. Eu acho que pais, eles deveriam ter como leitura de cabeceira quando eles estão falando sobre orgulho ferido, porque na maior parte das vezes o que eu observo é isso que acontece. Os nossos filhos, eles ferem o nosso orgulho,
porque eles mostram pra gente que a gente não tem controle de nada. Eles mostram pra gente que a gente não é tão bonzinho assim. Ou que a gente, muitas vezes, é tão rígido que aí quebra. E quebra a nossa relação. E às vezes é uma relação de confiança, né? Que é quebrada. Então, é uma leitura interessante pensar por esse viés da paternidade, da maternidade, né? Do cuidado com os filhos. Então, por exemplo, nesse caso, né, da criança lá, como que a gente pode fazer isso? Chorando, ela quer alguma coisa. Será que se a gente falar, você não vai ter, eu não vou te dar nada e pronto, acabou porque eu não quero? Será que isso ajuda? Aquela criança que está com a fogueira ali, uma labareda enorme. Ou será que se a gente validar o que ela está sentindo, dizendo, sim, minha filha, eu sei que você queria tal coisa. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que você vai ficar triste, mas agora não é o momento. Isso me traz um conforto. Se alguém falar pra mim que eu não vou ter determinada coisa, mas dizendo assim, eu acho que eu vou me sentir melhor. Até para aceitar aquele não. Mas aí a gente precisa, né, para fazer isso, de um certo esforço. Mas eu acho que isso está mais alinhado com o que Jesus traz do que a outra forma, né? Vamos passar aqui. Eu trouxe 2 exemplos de 2 casos assim para a gente ir finalizando, porque assim eu entendi que para a gente fazer isso a gente vai precisar olhar para os nossos filhos, mas de uma forma que a gente consiga identificar a essência desses filhos, a gente consegue de uma forma que a gente consiga valorizar isso neles e ajudando eles a lidar com o que eles sentem, né? Desde pequenos, né? Eu acredito que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar cumprindo com a nossa real tarefa. Não essa que o mundo diz como deve ser, mas essa que nos coloca em conexão com Deus. Essa que a gente consegue entender, caramba, Deus confiou a mim essa riqueza. O que eu estou fazendo com essa riqueza? Como a gente estudou há um tempo atrás lá na parábola do administrador infiel, a gente está servindo a quem na hora de educar? A gente está servindo a Deus ou a Mamon? Que é, né, esse Deus das exterioridades, falando assim nesse contexto. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue cumprir a nossa tarefa. Só que eu entendo que para a gente fazer isso, a gente precisa abrir mão de algo que é essencial, né? Nesse como a gente vai educar nosso filho moralmente. A gente vai ter que deixar de lado um pouquinho os nossos interesses pessoais. Porque se em cada atitude nossa com o nosso filho, ou nas mais essenciais, a gente conseguir identificar o que está sendo interesse, né? Eu, Luciano, o que está sendo... Estou fazendo isso porque eu quero ter uma vantagem em relação a isso. Nem que seja o rótulo de boa mãe. A mãe que corrige. Ou eu estou realmente atendendo uma necessidade da minha filha. Eu preciso deixar de lado, né, esse interesse para atender realmente. Então eu trouxe 2 situações assim para mim que conseguem explicar o que seria esse deixar de lado, esse interesse pessoal. O primeiro caso é do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Eu não vou chorar não, peraí. É um caso que vocês já devem ter ouvido, que Divaldo conta, né, e está num livro que ele escreveu com o Manuel Filomeno. Eu não encontrei o livro, mas eu vou trazer aqui o relato que eu ouvi do Divaldo, mas a gente olhando por esse viés. Então, o Dr. Bezerra, ele tinha um filho com problemas psiquiátricos, né, que depois a gente descobre que, na verdade, ele tinha uma obsessão muito grave, e por anos Dr. Bezerra não via esse filho lúcido, porque ele estava em crise o tempo todo. E aí, indo em reuniões mediúnicas lá na FEB, até que um dia esse obsessor foi levado
para uma das reuniões e o Dr. Bezerra conversou com ele. Divaldo diz que ele levou anos conversando com esse espírito, anos. E ele conversou com esse espírito, mas de uma forma tão amorosa, tão doce, que esse espírito ele aceitou se afastar, né, do filho do Dr. Bezerra. Mas ele avisou que se ele fizesse isso, como eles estavam muito ligados ali energeticamente, esse filho ele não ia resistir, ele ia desencarnar, ele ia falecer. E aí, Dr. Bezerra, eu fiquei assim, meu Deus, se nós estivéssemos nessa situação, né, o que a gente faria? Qual que é o interesse real? Qual que é a necessidade real nessa situação? E aí, Dr. Bezerra, claro, né, esse espírito querido foi, ok. E esse obsessor falou pro Dr. Bezerra, olha, você vai para sua casa porque você vai ter pouco tempo. E ele saiu correndo e chegou lá na Tijuca, ele morava na Tijuca, e ele encontrou esse filho lúcido depois de anos. E foi o tempo deles se abraçarem, esse filho pediu perdão e ele partiu para o plano espiritual. E eu fiquei pensando, meu Deus, provavelmente eu ia titubear muito nisso. Ia preferir o quê? Continuar ali com meu filho em sofrimento ou libertar ele, né? Seria a cura dele. E Dr. Bezerra, nem sei, nem consigo pensar se esse era o interesse dele realmente. Mas pensando em mim, Luciana, nesse estágio evolutivo que eu tô, seria um interesse meu que o meu filho continuasse. E aí ele vem e mostra, dá esse exemplo. Não, a necessidade maior é do meu filho, né? Era isso que ele precisava. E o outro exemplo, porque vocês podem pensar, Dr. Bezerra, mas também Dr. Bezerra, é esse espírito, imagina. Para ele, claro, isso foi tranquilo. Foi tranquilo não, gente. Mas, enfim, eu trouxe um outro exemplo de alguém aqui, assim, que está nessa mesma situação que a gente, que é de um homeopata, Dr. Ricardo Ardil, não sei se vocês conhecem, mas ele estava contando que o filho dele, 18 anos, tirou a carteira de motorista e chegou em casa e falou, olha, eu vou viajar, tá? Vou para São Paulo. E o pai dele falou, filho, fica, já tá noite, já vai de manhã. Ele, não vai acontecer nada não. E aí o Dr. Ricardo, ele fala uma coisa interessante, ele falou, olha, eu entreguei, lembra da fé inquebrantável? Ele falou, eu entreguei, deixei ele ir. O que ele ia fazer também, um filho de 18 anos? E ele foi. 2 da manhã, o filho liga chorando, liga aos prantos. O que vocês acham que aconteceu? Ele dormiu no volante. O doutor Ricardo já tinha falado, né? Fica, tá de noite você dorme, você pode dormir no volante. Ele foi, aconteceu. Aí eu fico imaginando, né? Se eu falo para minha filha, ó, não faz tal coisa, senão pode acontecer isso e aquilo. A menina vai lá e faz. Logo em seguida, a minha primeira frase é: eu te avisei, eu esperava um coro aqui, eu te avisei. Mas aí, doutor Ricardo, ele foi lá, socorreu o filho em silêncio. Em silêncio, ele não falou nada, ele foi lá, fez o que tinha que fazer. E aí, não tocaram no assunto, isso, ó, meses. 8 meses depois, estava rolando uma reunião de família. E esse filho, o assunto veio, e esse filho falou assim pro pai dele. Me perdi aqui. Não, falou: pai, você tinha tudo para ter acabado comigo. Eu achei isso engraçado, porque o doutor Ricardo Agil, inclusive, ele falou:
quando ele atendeu a ligação e o filho falou, não pensem que ele ficou pleno. Ele disse que ele queria acabar com aquele filho, porque ele fez o que ele disse para não fazer. Então, assim, me senti muito acolhida nessa hora, porque eu falei, nossa, faria igual. Mas aí ele foi lá, atendeu em silêncio, o filho foi e falou, pai, você tinha tudo para ter acabado comigo e você não falou nada. Pai, você é incrível. Ai, falei, meu Deus, como pode? Você é incrível. E eles se abraçaram. Aí ele disse que depois de um tempo, esse filho ele fez uma tatuagem com meu Deus, com as coordenadas geográficas da casa do pai. Por quê, gente? Porque ele entendeu que lá era um lugar, né? Ele teve certeza que lá era um lugar que ele podia voltar sempre, que ele se sentia seguro. E aí eu fico assim pensando nesses dois casos, o que será que esses filhos aprenderam? Porque no caso do Dr. Ricardo, ele também teve que deixar o interesse dele um pouquinho de lado para ele atender a necessidade do filho. Porque ele podia ter chegado lá gritando, né? Eu te avisei, você não faz nada que eu falo, olha aí o que deu. Mas não, qual que era a necessidade? Não era o filho dele ouvir isso, era resolver aquela situação. E aí, o que o filho dele, então, entendeu disso? O que ele ensinou para o filho dele? O que a gente aprende com o exemplo do Dr. Bezerra? Que muitas vezes, para não dizer todas, a gente vai ter que, pegar os nossos interesses, se a gente quer fazer as coisas da forma como elas precisam ser feitas, com verdade, a gente vai ter que pegar o nosso interesse e colocar ele no cantinho, para a gente educar os nossos filhos da forma que eles precisam ser educados e não da forma que a gente acha, porque porque o vizinho, a gente vai ter que fazer isso. Então Jesus, ele fala pra gente, né? Conhecereis a verdade vos libertará, tá lá em João. Então não é pra gente mudar o nosso comportamento e olhar esses espíritos e falar, olha, então essas pessoas, eu tenho que agir igual a elas. Não é pra gente fazer isso, porque seria só mudar a aparência, né? Mudar por fora. E isso vai contra o que Jesus falou. Então, a gente meditar, refletir qual que é a verdade por trás das nossas atitudes. E olha que bacana, a gente pode pensar isso e a gente não precisa falar para ninguém. Então, a gente pode ser honesto. A gente pode falar, entendi, então era isso que eu queria. Eu não queria que me julgassem, caramba. E a gente vai aprendendo assim. E aí, como Kardec falou, a gente vai conseguir moralizar os nossos filhos à medida que nós nos moralizamos. Que não dá para exigir deles uma coisa que a gente não consegue nem passar, né? Eles têm que ter uma força muito grande para resistir, muitas vezes, ao que a gente impõe, que está estimulando o egoísmo, por exemplo. Então, assim, a gente vai conseguindo ser honesto conosco mesmos, para começar, pelo menos. E isso vai transbordando, até que um dia vai ser tão tranquilo a gente dizer não, sim para o nosso filho, sem esse peso da culpa, sem esse peso do julgamento, mas porque a gente entendeu. A gente consegue responder, né? O que Jesus faria nessa situação? E a gente vai conseguir fazer com mais facilidade. Então, que a gente comece ali sendo verdadeiros, né, conosco. Eu trouxe uma frase para encerrar, vou ler para vocês, que tá no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 25, que eu estava buscando também aqui para nossa conversa, que o orientador, que agora eu esqueci qual é, ele fala: quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos da nossa vida. E é isso que eu desejo. Eu desejo que a gente consiga cada vez mais
sentir essa luz sublime, a gente se conectar cada vez mais com o nosso Deus interior, com Jesus, para que a gente consiga realmente direcionar os nossos filhos da forma que eles precisam. E cada filho precisa de um jeito, né? Não dá para generalizar. Então a gente faz isso e a gente vai com Jesus, porque não é fácil, mas com Jesus o jugo ele fica suave e o fardo ele fica leve. Então que a gente possa ir com ele para a gente cada vez mais direcionar os nossos filhos da maneira que deve ser. Eu trouxe aqui só para algumas questões que falam também sobre esse tema, caso alguém, não dá para esgotar tudo, né? Caso alguém queira pesquisar, queira se aprofundar um pouco mais, a gente pode conversar também. E também o seminário que aconteceu aqui na nossa casa sobre feridas existenciais, a proposta da reencarnação, está lá no nosso canal do YouTube. Se vocês não assistiram ainda, por favor, porque vai complementar bastante o que a gente conversou aqui. Lembrando que esse mês a gente está falando bastante sobre esse tema, que é o do suicídio, então a prevenção ao suicídio. Então a gente não pode também tirar os olhos dos nossos filhos para ir observando eles, né? Mudança de comportamento, enfim, para a gente poder ajudá-los no que eles precisam. Eu acho que cada vez que a gente consegue olhar as necessidades dos nossos filhos para atender essas necessidades mais do que o nosso interesse, a gente também vai ajudando a diminuir tantos casos que acontecem, né? Então isso é importante também quando a gente fala de educar os nossos filhos. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Bem, agradecemos muito a exposição da Lu, foi muito bom. A gente vai passar agora para o passe, né? É o passe individual, então a gente pede que vocês permaneçam sentados e que os passistas se posicionem, por favor. Cadê o conto? Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, que a gente possa agradecer muitíssimo a esse momento de agora, a toda essa energia e esse bálsamo que nos chega, que nos acalanta, que consola a nós adultos e a nós crianças também, que a gente possa se deixar tocar por esse sentimento de amor puro, que é o amor do nosso Mestre Jesus, e que Ele possa guiar a nossa vida, guiar as nossas condutas. Que essa luz se expanda às nossas casas, que penetre o coração de todos aqueles necessitados dos nossos bairros, do nosso lar, que possamos também pensar nos nomes colocados nas caixinhas de prece, que esses irmãos encarnados e desencarnados possam também receber seu bálsamo, receber seu consolo para fortificá-lo na sua própria trajetória. E que possamos levar, nos nossos corações e nos nossos pensamentos toda a reflexão que pudemos fazer aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá.